Fui trocado por uma babá quando nasci, mas depois dos 2 anos comecei a me parecer cada vez mais com minha mãe biológica, e a babá ficou com medo de ser descoberta. Então ela me vendeu para uma jovem senhora com uma doença incurável. No primeiro dia de volta à família Mu Jiango me colocou em seu colo e me pesou, sussurrando: "Que tal ser o bebê do tio no futuro?" Alguns segundos depois, apontei para um quarto no segundo andar e perguntei com uma voz infantil: "Tio, se eu for seu bebê, você também vai me amarrar como a irmã mais velha?" A senhora Mu de repente ficou animada. "O que você está dizendo? Que irmã mais velha? Quem amarrou a irmã mais velha?" Mu Jiango segurou a mão de sua esposa e a confortou suavemente. "Evan, acalme-se. Ela ainda é pequena. Vamos perguntar lentamente, ok?" O Evan percebeu que estava muito animada e me assustou, mas ela não conseguia se controlar. "Essa não é apenas a filha dela, mas também o único parente dela neste mundo", disse Mu Jiango em um tom suave e gentil. "O tio não sabe qual irmã mais velha está amarrada. Você pode me levar para salvar a irmã?" Apontei para o quarto no segundo andar. Mu Jiango e o Evan trocaram olhares, me pegaram e subiram as escadas. As 3 concubinas trocaram olhares e também se apressaram em segui-los, sob minha orientação precisa. Eles chegaram à porta do quarto. A porta foi aberta e uma menina de 10 anos estava deitada silenciosamente na cama. Na minha visão, seu corpo estava envolto em camadas de correntes negras, constantemente saqueando sua vitalidade. Eu estiquei minhas mãozinhas na direção da cama. Mu Jiango tinha muitas dúvidas em seu coração, mas não estava preocupado que uma criança pudesse machucar sua filha. Então ele me colocou na cama. Assim que toquei na cama, abri minha boquinha e mostrei 2 dentinhos de tigre. Eu dei uma mordida no rosto dela. Mu Jiango e sua esposa ficaram surpresos, eles não esperavam que eu mordesse de repente. Sua filha sempre foi exigente desde pequena. Se ela soubesse que tinha sido coberta de saliva por uma criança, não sei qual seria sua expressão. Eu estava um pouco sonolenta depois de comer e beber o suficiente, então me deitei sobre ela e adormeci. Mu Jiango se adiantou para me tirar de cima de sua filha. Mas assim que se aproximou, viu sua filha abrindo lentamente os olhos. "Alu! Alu, você acordou!" O Anvan se jogou na beira da cama e gritou alto: "Mamãe!" Mu Yulu tinha acabado de acordar e ainda estava muito fraca, sua voz era quase inaudível. A esposa estava abraçando a filha. Mu Jiango não conseguiu se aproximar. Ela não conseguia expressar sua alegria, então me pegou e me abraçou. Me beijou 2 vezes com força. As 3 concubinas ficaram na porta, olhando umas para as outras, especialmente a terceira concubina. Ela mal podia esperar para ir imediatamente procurar a cartomante e questioná-la por que isso estava acontecendo. Não foi dito que essa criança mataria Mu Yulu? Por que ela não só não morreu, mas acordou? A 300 li de distância da casa da família Mu, em uma casa de campo na montanha, a cartomante estava falando com alguém. De repente, ele cuspiu um bocado de sangue fresco e seu cabelo ficou branco instantaneamente. A pessoa inteira envelheceu visivelmente mais de 10 anos. Mu Yushuan perguntou hesitantemente: "Quando o Sagrado Gon perdeu seu poder?" O Sagrado Gon disse com uma voz rouca: "A maldição que lancei na filha de Mu Jiango foi quebrada." Mu Yushuan reprimiu sua ansiedade e perguntou respeitosamente: "Mestre, existe alguma outra maneira?" "O próximo mês é o aniversário de 70 anos do velho mestre. É muito provável que ele anuncie o herdeiro na festa de aniversário." Mu Yulu ganhou o favor do velho mestre. "Se deixarmos ele viver até lá, nossos esforços serão completamente desperdiçados. A feitiçaria foi forçada. Fui atingido pelo contragolpe e não posso mais lançar maldições em um curto período de tempo. O que devemos fazer?" "A família de Mu Jiango tem muitos talentos sob seu comando e eles estão de olho em Mu Yulu. Não consegui ter sucesso em minhas tentativas anteriores. Não podemos assistir a poderosa família Mu ser dividida por eles, certo? Não há outras maneiras." Sagrado Gon se levantou. Ele pegou algumas caixas e as entregou a Mu Yushuan. Mu Yushuan estava prestes a abri-las para verificar quando foi impedido pelo Sagrado Gon. As coisas dentro são todas desenterradas de lugares malignos e foram imersas em energia Yin por milhares de anos. Pessoas com sorte fraca morrerão repentinamente se forem contaminadas por um pouco. O destino das mulheres de Mu Jiango é forte, mas contanto que elas usem perto do corpo por um longo tempo. A má sorte as perseguirá e será fácil para você matá-las. Mu Yushu encolheu a mão com medo, mas um sorriso floresceu em seu rosto. "Mestre, por que você não tirou essas coisas boas antes?" Sagrado Gon explicou: "Eu disse que essas coisas só terão efeito sobre as mulheres de Mu Jiango. Você tem que fazê-las usar perto do corpo por um longo tempo. Você tem que pensar em uma maneira de fazer Mu Yulu usá-las o tempo todo."
Os olhos sombrios de Mu Yuxuan brilharam e ele sorriu maliciosamente. Isso é simples. As coisas que alguém enviar. Eles definitivamente não estarão preparados. 3 dias depois, a notícia de que a filha mais velha da família Mu havia acordado se espalhou por toda a cidade portuária. O mundo exterior está enlouquecendo. Casar para afastar o azar realmente acordou uma pessoa em estado vegetativo. Irmão, todas as famílias estão vendo coisas raras. No quarto, Mu Yulu, que ainda só podia ficar na cama para se recuperar, me abraçou e pacientemente descascou laranjas para mim. Um menino vestindo um terno branco estava de pé ao lado da cama, olhando para mim com uma expressão arrogante. De quem é essa criança? Mu Yulu enxugou as mãos e me abraçou, apresentando-me com orgulho. Este é meu irmão, Mu. Quando eu crescer, ele vai se casar comigo. O Evan e Lizzie Júnior exclamaram de repente. Então ele é quem foi comprado para afastar o azar para você. Mu Yulu não refutou. Lizzie Júnior, eu disse, ele é meu irmão. Lizzie Júnior foi repreendido e seus olhos ficaram vermelhos. Ele não é meu irmão. Eu sou seu irmão. Lizzie Júnior tem apenas 6 anos. Como ele não tem mãe desde criança, sua personalidade é mimada, mas também particularmente sensível. Ele imediatamente não aguentou mais e começou a chorar. Ele estava esperando que Mu Yulu o confortasse. Quem diria que Mu Yulu pegaria uma laranja e comeria comigo? Você está exagerando demais, vou contar para a vovó. Lizzie Jun chorou um pouco, vendo que ele não lhe dava atenção, fugiu mancando. Mu Yulu soltou um suspiro de alívio. De qualquer forma, ele finalmente foi embora. Ele olhou para mim e perguntou curiosamente, o que você está olhando? Delicioso, muito, muito delicioso. Ele apertou meu narizinho achando graça. O nariz é bem sensível. Mais tarde, no jantar, deixarei você comer uma coxa de frango a mais. Mu Yulu ficou em coma por meio ano. Acabei de acordar, cuidei do meu corpo por alguns dias, mas ainda estou muito fraca. Todos os convidados da família foram barrados lá embaixo. Mas isso não inclui a tia-avó Mu Yulu. Quando ele levou Lizzie Jun e abriu a porta do quarto de Mu Yulu, meus olhos caíram sobre mim. Mu Yulu disse ao Evan, que vinha atrás, este é o menino comprado para afastar o azar. Mu Yulu franziu a testa e retrucou, tia-avó, ela não é um menino para afastar o azar. O nome dela é Mu Yulu, ela é meu irmão. Mu Yulu não tratava o Evan bem. Crianças pequenas não entendem, você também não entende. Um garoto selvagem que não se sabe de onde veio. Como pode ter o sobrenome Mu? Já que a lua acordou, mande-a de volta para onde veio o mais rápido possível. Se os de fora souberem, vão pensar que qualquer um pode entrar na nossa família Mu. Lizzie Jun tapou o nariz com uma expressão de desgosto. Isso mesmo, tia. Este garoto selvagem tem uma origem desconhecida. Quem sabe o que ele fazia antes? E se tiver uma doença contagiosa? O Evan, diante da agressividade da avó e do neto Mu Yulu, sorriu calmamente. Tia, você sabe. Os assuntos importantes da família são decididos por Jianguogo. Ela gosta de Xiao Noomi e já fez os procedimentos de adoção. Se você não concordar, pode convencê-la pessoalmente mais tarde. Mu Yulu ficou um pouco sem jeito. Imediatamente repreendeu em voz baixa. É claro que vou falar com ela mais tarde. Não consigo controlar nada. De que adianta ter me casado com você? Mu Yulu estava irritada, mas não ousava brigar com ela. Então, bufando, soltou a mão dela, pegou uma caixa e entregou a Mu Yulu. Não diga que não me importo com você. A tia-avó pediu especialmente no templo Baolian para você. Mu Yulu pegou e abriu a caixa, e descobriu que dentro havia uma pulseira de porco de jade branco. Estava prestes a pegá-la, quando eu, que estava sentada ao lado dela em silêncio, de repente estendi a mão e agarrei a pulseira e a mordi. Delicioso! Mu Yulu arrancou a pulseira de porco de jade da minha boca achando graça. Enfiou uma tangerina na minha boca. Xiao Nomi, isso não é para comer. Venha comer tangerina. Mu Yulu acabava de colocar a pulseira de porco no pulso. Eu abracei o braço dela. Aum mordeu a pulseira. Mu Yulu levantou o braço e balançou-o. Eu mordisquei a pulseira de porco. A pulseira grudou no braço dela enquanto ela balançava. Lizzie Júnior perguntou em voz alta. Prima, esta pulseira foi pedida pela minha avó de joelhos por 3 horas. Como você pode deixá-la cuspir nela? Mu Yulu, depois de ouvi-la, pareceu ter pensado em algo. Apresse-se e pegue a pulseira de porco da minha boca e diga à empregada, traga-me uma bacia de água morna. Eu quero lavar minhas mãos. Mu Yulu colocou a pulseira de porco na água, lavou-a e colocou-a de volta no pulso. Então devolva meu braço para mim, deixe-me continuar mordendo o pulso, onde todos não podem ver. A cor de sangue e a aura assassina da pulseira estão sendo engolidas por mim pouco a pouco.
As contas de Jade Branca estão ficando cada vez mais brilhantes. Vendo Muyulu me favorecer, Lise Junho ficou tão zangada que bateu o pé. Vovó. Olha, prima, ela não valoriza seu presente. Ela é muito exagerada. Wenvan persuadiu. Xiao Nuomi é apenas uma criança. Não se preocupe, ela não vai morder. Enquanto Muyulu fazia tudo isso, Muyunhu examinou Wenvan imperceptivelmente, vendo que ela estava sorrindo com carinho do começo ao fim. Não pude deixar de sentir um choque no meu coração, e meus olhos estavam mais cautelosos quando me olhavam novamente. Será que Mujiango realmente quer? Deixe este genro que veio para afastar a má sorte? Então o que acontecerá com seu Junjun? Nestes últimos anos, ela tem vindo para a casa de Mu para ficar por curtos períodos de tempo. O objetivo é deixá-la cultivar um relacionamento com sua prima e se casar com a família Mu no futuro. E entre os netos da família Mu, apenas Muyulu é a mais querida por ela. No dia seguinte, alguém da família Mu veio visitar Muyulu novamente. Depois de trocar cumprimentos, Muyushu anotou o pulso de Muyulu. Com uma pulseira de jade branca, ele perguntou curiosamente, de onde veio esta pulseira? Olhando para a boa qualidade do jade. Segundo tio, foi minha tia-avó quem me deu ontem. Eu estava sentada ao lado dela comendo maçãs. Meus grandes olhos rolaram e viram que todos estavam olhando para sua pulseira. Eu joguei a maçã fora, abracei o braço dela e mordi as contas. Deliciosas. É nome grande. Preto e confuso são todos nome grande. Na verdade, a aura maligna na pulseira. Quase não sobrou nada depois que eu relutei em dar algumas mordidas. Mas é satisfatório ter na boca da pomba também. O Envan limpou minhas mãos com uma toalha úmida de uma forma engraçada, e também limpou as contas para me deixar morder. Mushum e pato dourado. A Lu não era de todo incomodada pela saliva dos outros, mas ela era indulgente com esta criança. Ela disse, estendendo a mão e apertando suavemente meu rosto. Um olhar de amor apareceu em seu rosto. Ela e Mushum estavam casados há 12 anos e sua barriga não se moveu. Ela queria um filho com seu próprio sangue. Ela não parou de tomar remédios e consultar médicos ao longo dos anos, mas não adiantou. O Envan conhecia seus pensamentos e sorriu. Eu não esperava que a Lu parecesse uma irmã. Ela é tão boa para Xiao Noomi. Muyulu disse como se fosse natural. Noomi é tão fofa. Quem não gostaria dela? O Envan viu que eu não estava mais mordendo o porco de Jade e me pegou. Eu ouvi dizer que bebês trazem bebês. Você quer segurar Noomi? Ela é uma criança abençoada. O Envan e Mushunil de repente tiveram uma ideia e estenderam a mão para me abraçar. Xiao Noomi. Você vem com a segunda tia. É bom ser filho da segunda tia, certo? Todos os presentes pensaram que ela estava provocando a criança e não se importaram. Muyulu cerrou os punhos e observou Mushunil com cautela. Ela é minha irmã. Eu não posso deixar a segunda tia levá-la embora. Eu pisquei meus grandes olhos, ergui a cabeça e olhei para ela com uma voz leitosa. Tia bonita, Noomi não quer ser irmão de outros bebês. Alguns adultos não pensaram muito. Eles apenas pensaram que a criança estava falando bobagem. Mushunil brincou comigo. Xiao Noomi, por que você não quer ser uma irmã? Eu respondi seriamente. Os bebês vão roubar a comida de Noomi. Mushunil foi divertido com minhas palavras infantis. Ela fingiu estar muito triste e disse, mas a tia não tem um bebê. Se Xiao Noomi não for o bebê da tia, a tia ficará triste. Todos foram divertidos com a fofura da criança e estavam se preparando para iniciar o próximo tópico. Eu lutei para descer dos braços de Mushunil. O Envan rapidamente me pegou. Eu abracei o pescoço de Wenvan e reclamei em voz alta. Mamãe, tia bonita quer Xiao Noomi, não um bebê. Eu não quero uma tia bonita. Você quer uma tia para ter um bebê, certo? Embora minhas palavras fossem vagas, minha lógica era clara. Mas alguns adultos pensaram que eu não queria ir com Mushunil, então eu estava falando bobagem e ninguém se importou. Só Muyulu segurou minha mão e perguntou, Noomi, onde está o bebê da segunda tia? Lá, o bebê da tia bonita está dormindo. Eu puxei a mãozinha que estava sendo segurada pela minha irmã, apontando para a barriga de Mushunil. Ao ver isso, todos ficaram surpresos. Mushunil se levantou ainda mais animado. O que você disse? Há um bebê na minha barriga. Muyushuan rapidamente a apoiou e a confortou suavemente. Xiaoyu, a criança está apenas falando bobagem. Não fique animada. O Evan disse com certeza. Dizem que os olhos das crianças são brilhantes e podem ver o que os outros não veem. Segunda cunhada, quando foi a última vez que você foi ao hospital fazer um exame? Talvez esteja mesmo grávida. Mushunil hesitou, acariciando a parte inferior do abdômen. Xaxá, não custa muito esforço. Mushunil assentiu, pegou a bolsa e foi embora, deixando Muyushuan de lado.
Depois de dar 2 passos, lembrou-se de algo. Voltou, beijou-me no rosto e disse, Xiaonomi, deixa a tia pegar um pouco da sua sorte emprestada. Eu vi que ela não queria me levar embora sozinha, então retribuí o beijo generosamente. Esperei que elas fossem embora. O Evan me abraçou curiosamente e perguntou brincando, bebê, você realmente viu um bebê na barriga da tia? É menino ou menina? Respondi seriamente, ambos. O Evan achou que estava pensando demais e riu alto. Vendo isso, Muyulu disse insatisfeita, mamãe. Xiaonomi disse ambos. A segunda cunhada definitivamente está grávida de gêmeos. O Evan me abraçou e me balançou, rindo alto. Ok, gêmeos, definitivamente gêmeos. Mas no fundo, ela sabia que mesmo ter um filho seria difícil. Não é tão fácil ter gêmeos. Mas quem diria que Mujiango trouxe uma notícia chocante quando voltou à noite? A segunda cunhada está grávida de 3 meses. O Evan ficou imediatamente surpresa. Depois do jantar, Mujiango levou Muyulu para o escritório para verificar os deveres de casa. O Evan mandou as tias embora e ficou comigo no quarto, lendo para mim. Eu me apoiei em seus braços perfumados, balançando os pés, meus olhos grandes girando sem parar, sem saber se estava ouvindo com atenção. O casal Mujiango abriu a porta e viu essa cena. Seus rostos involuntariamente exibiam sorrisos. Ele foi até mim, me pegou e me balançou. Beijou meu rostinho, me colocou nos braços de Muyulu e entregou o irmãozinho para babá Liu. Peça para ela dar banho no irmãozinho. Você também vai se lavar e se preparar para dormir. Muyulu assentiu obedientemente e me pegou nos braços. O Evan se levantou, seu rosto bonito ainda com o rubor de ter rido. Quando a porta do quarto se fechou, ela encontrou os olhos negros e calculistas de Mujiango e, um pouco envergonhada, se adiantou para ajudá-lo a trocar de roupa. O fato da segunda cunhada estar grávida está relacionado a nós, o Evan. Mujiango sabia que a esposa estava envergonhada e perguntou casualmente, seguindo suas palavras. O que aconteceu? O Evan abaixou a cabeça, desfazendo os botões com cuidado, e podia sentir o olhar ardente do homem acima de sua cabeça. O casaco do terno foi tirado. O Evan se virou para pendurar a roupa, mas Mujiango ergueu a mão e puxou a gravata. Ele a puxou para seus braços, abaixou a cabeça e encostou na testa dela. Dizem que os olhos das crianças são brilhantes. E o Evan é uma criança abençoada. O que ela diz deve ser preciso. Os olhos de água de Evan brilhavam. Com a mão no peito do homem, Xiaonomi ainda disse que a segunda cunhada estava grávida de gêmeos dragão e fênix. É verdade? Isso não é ainda melhor? E o par feminino venceu. Mujiango disse, inclinando-se para estabilizar os lábios de Evan, pressionando-a para que caísse na cama com ele. Depois de um tempo, Mujiango soltou os lábios dela com respiração instável, dizendo vagamente, querida, vamos ter outro filho, menino ou menina, tanto faz. Eu gosto de tudo que você der à luz. Em pouco tempo, ouviu-se o som da cama de pedra de madeira esfregando o chão na sala. Depois do café da manhã, Mujiango levou sua esposa e filhos para cumprimentar o velho mestre. Antes, o corpo de Muyulu ainda estava fraco quando ela acordou, e ele não a trouxe por medo de que o velho mestre se preocupasse, mas agora ela está pulando e chutando. Traga-a para mostrar ao velho mestre, para que o velho possa ficar tranquilo. O 60º aniversário de Muyunshin está chegando. Nos últimos anos, sua saúde não tem sido boa. Ele teve uma grande doença antes do ano novo e agora está se recuperando. Ele também reduziu suas aparições em público. Vovô, minha saúde está muito melhor. Não se preocupe. Muyulu ficou na frente do velho mestre, deixando-o dar tapinhas e socos nela. O velho mestre praticava artes marciais em seus primeiros anos, mas nenhum de seus filhos tinha talento para artes marciais. Mas Muyulu, essa criança, tem ótimos ossos. Portanto, o velho mestre sempre gostou dela desde criança. Confirmando que não havia nada de errado com o corpo de sua neta, o velho mestre sorriu como um Buda Maitreya. Como pode haver um sofá tão picante como os rumores externos? Muito bem, desta vez seu corpo sofreu muito. Vou pedir ao seu vovô Liu para vir e sentir seu pulso mais tarde, e tomar alguns medicamentos tradicionais chineses para se recuperar. Depois que o velho mestre terminou de falar, ele olhou novamente. Sentado ao lado de Evan, segurando uma mamadeira e bebendo seriamente, meus olhos envelhecidos, mas afiados, varreram meu corpo, revelando um toque de satisfação. Ele disse a Mujiango, esta criança tem uma testa cheia e olhos limpos e brilhantes. Ele é uma boa criança. Já que ele e o Lu estão destinados, vocês devem criá-lo como seu próprio filho. Não o tratem mal. Mujiango tocou meu cabelo e disse, pai, não se preocupe. O Evan e eu gostamos muito de Xiaonomi.
O velho mestre varreu o colar de contas no pulso de Muiulu e lembrou de algo. Ele chamou o mordomo para pegar uma caixa. Isto foi enviado por sua tia, dizendo que ela não deu a Xiaonomi um presente de boas-vindas da última vez que veio. Não era apropriado. Originalmente, ela ia vir pessoalmente, mas sofreu um acidente de carro no caminho e não conseguiu vir. Então ela pediu alguém para entregar. Assim que a caixa foi trazida, meus olhos brilharam. É escuro e delicioso. Tenho mais coisas deliciosas para comer. O velho mestre foi encarado pelos meus grandes olhos ansiosos. Ele colocou a caixa na minha mão com um sorriso torto. Eu me virei para olhar para o Envan, vendo-o acenar com a cabeça. Peguei. Aprendi este hábito com Muiulu. Nos últimos dias, quando as pessoas vinham à casa para dar coisas a Muiulu, ele sempre olhava para o Envan. O Envan acenou com a cabeça e depois retribuiu, mas o velho mestre pensou que era o Envan quem estava ensinando. As crianças devem ser amadas. Deve haver educação adequada também. O velho mestre ficou muito satisfeito com isso e não pôde deixar de pensar. Seria bom se o casal Lao Yao tivesse outro filho. Dentro da caixa está um pingente de jade, com um ponto vermelho no jade branco. Parece que gotas de sangue invadiram o jade, tornando-o muito bonito, mas o pingente de jade é obviamente inferior às contas de jade no pulso de Muiulu. Vendo isso, o velho mestre franziu a testa e viu que o casal Lao Yao não disse nada, apenas suspirou levemente em seu coração. Eu não entendo nada sobre qualidade de jade ou não. Eu gosto do que é escuro. Não quero nem a mamadeira. Peguei e coloquei na boca. Felizmente, o Evan foi rápido e pegou de volta, pedindo a alguém para limpar com uma toalha úmida antes de me dar. Assim que o jade entrou na minha mão, eu o coloquei na boca. Felizmente, o jade era do tamanho de um adulto. Não vai ser engolido por mim, então deixe-me morder e brincar. O velho mestre olhou para o Evan com um sorriso e ficou ainda mais satisfeito. Muiulu olhou para mim mordendo o pingente de jade e sorriu tanto que seus olhos se estreitaram em crescentes. Ela abaixou a cabeça e olhou para a pulseira de contas de jade em seu pulso. Eu gostei muito desta pulseira nos últimos dias, mas hoje quanto mais eu olho para ela, mais desagradável ela fica. O casal Mujiango não sabe. Seu filho ficou com ciúmes de um pedaço de jade. Depois de conversar com o velho mestre por um tempo, o velho mestre disse proativamente: "Vá ver sua mãe." Ela também não deixou de se preocupar durante este período. Várias pessoas entraram no prédio pequeno. A temperatura caiu repentinamente 3 ou 4 graus, fazendo as pessoas tremerem involuntariamente. No segundo seguinte, só me viram. Assim que entrei, meu nariz pequeno se moveu, farejando como um cachorrinho. Uau, parece tão cheiroso! Se não fosse o Evan segurando minha mão, eu teria corrido para casa para farejar aleatoriamente. A velha senhora matou inúmeros inimigos ao longo de sua vida. Ela nunca acreditou em deuses ou Budas até que seu filho mais velho morreu em batalha, então ela começou a adorar Buda. Ele sentiu que era ele seu marido. Havia muitos massacres em suas vidas, o que levou à perda dos restos mortais de seu filho mais velho. O filho mais novo é inútil. Ele não está adorando Buda, ele está espiando seus pecados, esperando que os pecados sejam punidos nele. Não envolva seus filhos, então, ao longo dos anos, ele nem está disposto a tocar seu próprio filho. Ele só fica confinado aqui com Limpo, servo e mestre. Limpo tem agora 60 e poucos anos. Ela nunca se casou em sua vida. Quando jovem, ela seguiu a velha senhora no campo de batalha, e quando envelheceu, ela cuidou da velha senhora. Dizem que são mestre e servo. Na verdade, eles são quase irmãs. Os juniores como Mujiango também o respeitam muito. Segundo mestre e segunda senhora. A velha senhora está esperando por vocês lá em cima. Limpo veio com um sorriso amável para cumprimentar. A velha senhora só teve 2 filhos. O filho mais velho, Musi, e o filho mais novo, Mujiango. Apenas esses 2 jovens mestres eram reconhecidos pela avó Lin. Os outros bastardos inúteis não mereciam sequer um olhar dela. Lin Yi. Minha mãe está melhor ultimamente? Mujiango perguntou suavemente. O sorriso da avó Lin era forçado. Ela está bem. Mujiango lidou com o mundo dos negócios por tantos anos. Como não perceberia? A tristeza que a avó Lin tentava esconder, o fez sentir um aperto no coração. Todos entraram no escritório. Uma enorme janela ensolarada, mas a temperatura na sala estava 2 graus mais baixa, a temperatura mais baixa em Porto em maio. Também é de 27 ou 8 graus, mas a velha deitada na cama precisa se cobrir com um cobertor de lã estrangeira. Em pouco tempo, o rosto fica pálido, sem vestígios de sangue, o corpo sob o cobertor sobe e desce fracamente. À primeira vista, parece um cadáver rígido, apenas as características faciais proeminentes mostram vagamente a beleza incomparável de quando era jovem.
Vendo sua mãe, que parecia alguns anos mais velha do que da última vez, Mujiango sentiu um aperto no coração. Chamou suavemente: Mãe, viemos te visitar. Vovó, Yulu veio te ver. Yulu cumprimentou seguindo seu pai. Wenvan também gritou mãe, e então me acalmou. Noomi, diga vovó. Eu olhei para a velha senhora, seus olhos brilhando. A saliva de Jinjin estava quase escorrendo. Vovó, a velha senhora abriu os olhos. Seu olhar varreu o rosto de Mujiango, então olhou para o Evan, e finalmente pousou nas duas crianças. Primeiro olhou para a neta mais nova, vendo que seus olhos estavam brilhantes e que não havia nenhum traço de doença entre as sobrancelhas além da preocupação. Então ficou aliviada, e então olhou para a criança pequena sendo segurada por Evan, cujo narizinho estava se movendo sem parar. Ela sorriu e perguntou curiosa: O que você está cheirando? Ela sempre foi uma pessoa curiosa desde que era criança. Um dia antes de ficar doente, ela ainda estava pesquisando corridas de cavalos com outras pessoas e até entrou em contato com aras estrangeiros para competir com amas de leite em corridas de cavalos. Mas nos últimos anos, ela se tornou cada vez mais preguiçosa devido a razões físicas e psicológicas. Às vezes, ela não diz uma palavra o dia todo. Neste momento, ela de repente ficou curiosa sobre mim. Isso deixou a avó Lin muito feliz. Eu circulei pela sala com antecedência e finalmente olhei para a fonte da comida. Exibindo um grande sorriso. Vovó, sua casa tem um cheiro tão bom. Há um cheiro delicioso por toda parte. A velha senhora não pôde deixar de rir. Além do sândalo e do cheiro de velho, esta casa. De onde vem a boa literatura? Será que eu preciso ser confortada por uma criança? Pensando nisso, ela imediatamente perdeu o interesse em falar. Frequentemente soltava um suspiro, fechava os olhos e só queria que o filho fosse embora. Ficar muito tempo com essa pessoa de mau agouro. É fácil ser contaminado pela infelicidade. Mas antes que pudesse falar, a contaminação. Eu não sei quando estava perdendo o calor. Beada, correu para o lado dela, segurou sua mão e perguntou seriamente. Vovó Wen, posso te dar um beijo, pequeno jovem mestre? A governanta Lin sabia que sua senhorita agora não gostava de contato físico e estava prestes a avançar para me afastar. Quem diria que a velha senhora abriu os olhos e levantou a mão para impedi-la? Ela olhou para a pequena mão segurando sua mão envelhecida, um pouco atordoada. Havia alguns pequenos redemoinhos nos braços rosados do bebê. Um calor que não era sentido há muito tempo estava sendo transmitido ao seu corpo através dessas pequenas mãos. Dispersou a sensação de frio que permeava sua medula óssea há anos, fazendo com que ela avidamente segurasse aquele calor raro. Qual é o seu nome? A velha senhora segurou minha pequena mão, e um raro sorriso apareceu em seu rosto. Meu nome é Xiao Noomi, eu respondi seriamente, vendo que minha mãe estava de bom humor. Mujianshin rapidamente explicou. Mãe, é Xiao Noomi, o Nu de Noomi. Não, está errado, eu corrigi em voz alta. Não é gato comendo arroz. É cachorro grande comendo arroz. A velha senhora calculou em sua mente e entendeu a origem do nome. Você é do signo do tigre. Eu balancei a cabeça vigorosamente. Sim. Eu sou um cachorro grande. A velha senhora gostou, acariciou minha cabeça. Nosso pequeno Xanjun vai crescer rápido. Eu semicerrei os olhos e esfreguei a mão da velha senhora. Vovó cheirosa, dá vontade de morder. Vovó cheirosa, posso te dar um beijo? A razão da velha senhora lhe dizia que ela deveria rejeitar meu pedido. Ela é uma pessoa de mau agouro e muito contato com ela não é bom para a criança. Mas o instinto a estava instigando a concordar rapidamente. Essa criança é realmente muito calorosa, para uma pessoa que está constantemente imersa no frio. Eu sou como um pequeno sol, fazendo com que as pessoas não resistam a querer se aproximar. Vendo a hesitação da velha senhora, o Envan acenou para mim, indicando para eu beijar a velha senhora. Eu cerrei meu pequeno punho. Com a permissão da mamãe, posso começar. Eu me joguei para abraçar o braço da velha senhora. E com os pezinhos na ponta dos pés, fui mordiscar o rosto da velha senhora. Espírito maligno, volte rapidamente para dentro da minha boca. A velha senhora ficou surpresa com o beijo. A cama em que ela estava deitada não era alta, mas ela estava encostada em um travesseiro de sombra. Eu agarrei seu braço e usei todas as minhas forças para mordiscar aquele pedaço. Na cena que só eu podia ver, a aura de morte cinzenta que a rodeava há anos estava entrelaçada com seu sangue e carne, persistindo implacavelmente. Como uma baleia, ela foi rapidamente sugada para dentro da minha boquinha. Em poucos segundos, meus pezinhos não conseguiam se firmar. Caíram, e minha boca deixou o rosto da velha senhora, deixando para trás apenas uma bolha brilhante de saliva. Arrotar.
Estou cheia, arrotei e comecei a sentir sono de novo. Ao contrário dos objetos, os seres humanos possuem força vital. A energia sombria e mortal se aproveita da força vital para se emaranhar com o corpo humano, enquanto os objetos em si são coisas mortas. Para ficarem impregnados de energia sombria e mortal, são necessários milhares de anos de imersão. Portanto, é muito mais fácil para mim engolir a energia sombria e mortal do corpo humano do que engolir a dos objetos. Eu gosto de comer o cheiro agradável do corpo das pessoas. A velha senhora respirou fundo. De repente seu corpo saltou na cama. Em um instante, a luz do sol entrou na sala através das janelas do chão ao teto, dissipando a frieza sombria que persistia há anos. As pessoas na sala sentiram o retorno da temperatura. Todos olharam surpresos para mim e para a velha senhora. Se fosse o Mujiango. Se o casal Mujiango ainda estivesse apenas desconfiado, então desta vez eles teriam certeza de que eu realmente tinha algo de estranho. Ling Po caminhou preocupada para perto da cama, aproximou-se da velha senhora e perguntou em voz baixa: Senhorita, como você está se sentindo? A velha senhora respirou fundo e soltou um longo suspiro, como se estivesse expelindo todo o ar turvo do corpo. Com esse suspiro, seu rosto pálido recuperou o rubor a uma velocidade visível a olho nu. Ling Po acompanhou a velha senhora por muitos anos. Ela consegue perceber se um único fio de cabelo dela cai. Neste momento, a percepção é a mais profunda. Sua senhorita parece ter ido à beira da morte e voltado. A velha senhora olhou para a velha irmã, encontrou seus olhos vermelhos e sorriu ironicamente. Não chore. Um rosto velho de casca de laranja é muito feio. Você ainda tem a audácia de me criticar? Você também não está muito melhor. Ling Po sorriu, virou a cabeça e enxugou as lágrimas. Mujiango e o Ivan trocaram olhares. O Ivan me pegou no colo enquanto eu estava sonolenta. Mujiango puxou Muiulu e apertou-se perto da cama, perguntando preocupado: Mãe, como você está se sentindo? Muiulu tem experiência, deitou-se ao lado da cama e compartilhou com a avó seus sentimentos após comer. Vovó, você não se sente especialmente aquecida agora? A velha senhora sorriu e assentiu. Sim, muito aquecida. É como sair de uma adega de gelo e caminhar para o sol da primavera. É muito confortável. Olhando para o sorriso satisfeito no rosto de sua mãe, Mujiango não pôde deixar de sentir um aperto no nariz. Sua mãe foi atormentada pela doença por muitos anos. Como ele, como filho, não estaria preocupado? Mas a velha senhora não queria ser um fardo para ela. Ela só podia continuar procurando vários métodos de tratamento, mas nenhum deles funcionava. Mãe, você vai ficar bem. Mujiango segurou a mão da mãe, raramente mostrando um traço de fraqueza. A velha senhora olhou para o filho mais novo, levantou a mão e esfregou a cabeça dele. Moleque. Na frente da mãe, não importa quão grande seja a pessoa, ela pode voltar a ser uma criança. Muiulu imitando o pai. Também colou o rosto na mão da avó, revelando um pouco de infantilidade. Vovó, melhore logo. A velha senhora estava de bom humor hoje e deixou a família de Mujiango almoçar junto antes de deixá-los partir. Durante o período, a velha senhora e o filho e a nora conversaram muito, mas todos tacitamente evitaram falar sobre Muiulu e a velha senhora. Não só prova que eu tenho algo de estranho em mim, mas também mostra que alguém está usando meios metafísicos para mirar na família deles. Ninguém pode saber da minha peculiaridade, caso contrário, inevitavelmente me tornarei um espinho no olho dessas pessoas e viverei em perigo no futuro. Depois do almoço, a velha senhora me deu uma caixa de pulseiras de ouro e jade como presente de boas-vindas. Ela suspirou e olhou com desgosto para o filho mais novo inútil. Felizmente, a vovó tem nossa Xiao no Omi. Mujiango entendeu o óbvio desgosto nos olhos da velha senhora e seu rosto escureceu. Ela não é inútil. Ela obviamente se sente muito angustiada, e sempre consegue balançar a esposa até que ela chore e implore para que ela pare. Já digeri a energia da morte na minha barriga, livrando-me do estado mais lento. A pequena caixa é um pouco pesada, me virei para entregá-la a Muiulu, uma pessoa habilidosa e grata. Irmã Peg. Muiulu pegou minha mão com uma mão e abraçou a caixa com a outra. Ao baixar a cabeça, vi que eu estava mordendo o amuleto de jade pendurado no pescoço novamente, e pensei que teria que balançar o amuleto de jade de volta quando voltasse. Quando a babá Lin mandou a família de Mujiango embora, quando voltou, viu que a velha senhora realmente estava se apoiando no bengala para se levantar. Embora ela só tenha ficado de pé por um momento antes de cair sobre ela, era muito melhor do que antes, quando ela nem conseguia descer da cama. Ela rapidamente foi ajudar a velha senhora, sua voz embargada de emoção. Senhorita, você consegue se levantar. A velha senhora colocou o dedo indicador nos lábios e fez um gesto de silêncio,
Não diga a ninguém que eu posso me levantar, o jovem mestre precisa saber. Ele está mais preocupado com sua saúde. Se souber que você pode se levantar, não sei o quão feliz ele ficará. A velha senhora repreendeu e olhou para ela como se fosse uma tola. É porque aquele garoto tolo ficaria feliz que eu não posso contar a ele. Eu tenho medo que ele não consiga segurar e revele para mim. Sim, sim, sim. A babá Lin está tão feliz que seus olhos quase desaparecem. Assentindo repetidamente, a velha senhora respirou fundo e se apoiou na babá Lin para se levantar novamente. Graças a você por me massagear todos os dias ao longo dos anos, caso contrário, eu realmente não conseguiria me levantar agora. O que isso tem a ver comigo? É que a senhora tem uma fortuna profunda e deve ter este dia. A velha senhora insistiu em caminhar por 10 minutos antes de se sentar suando profusamente. Enquanto Limpo massageava as pernas dela, perguntou, senhorita, tem medo que façam algo contra você de novo? A velha senhora soltou um longo suspiro. Embora os métodos metafísicos sejam difíceis de prevenir, ainda precisam de detalhes. Nem minha própria mãe conhece meu Bazi. Quando me casei com aquele velho, meu Bazi foi inventado aleatoriamente. Se não for o Bazi, são outros detalhes. Você também me ajuda a pensar, o que mais apareceu ao meu redor nestes anos? A velha senhora nasceu em uma família rica. Mas quando ela nasceu, o lado de fora estava um caos. A mãe da velha senhora teve um parto prematuro no meio do caos. Depois de dar à luz, ela fugiu com o bebê nos braços. Nem se lembrava do dia, muito menos da hora exata do nascimento. Limpo tentou se lembrar e realmente se lembrou de uma relíquia, mas as palavras chegaram à boca. Ela não sabia se deveria dizer ou não, gaguejando, o que era muito irritante. A velha senhora revirou os olhos para ela. Limpo ficou feliz mesmo quando seus olhos foram revirados. Quando a senhorita não tem forças, até abrir os olhos é difícil. Revirar os olhos mostra tanta energia. Eu falei, você não pode ficar brava. Eu não vou ficar brava. Limpo sussurrou. Desde que a senhorita nasceu, o que realmente apareceu foi a relíquia do filho mais velho que foi mandada de volta. Os servos viraram a cabeça juntos e olharam para a caixa de madeira colocada em frente ao santuário budista. Enquanto a família de Mujiango acompanhava a velha mãe Jia Yuan, a família de Mu Yushuan, a alguns quilômetros de distância, também era cheia de amor maternal e piedade filial. Agora com 36 anos, a família Mu, a segunda senhora, Feng Shunil, está grávida. Voltando do hospital, por causa de uma frase do médico. As flutuações emocionais da mulher grávida são muito grandes e há um leve sinal de aborto. Volte para casa e descanse bem. Originalmente, ela planejava ir para a casa de Mujiango. Feng Shunil, que estava grata, voltou imediatamente para casa para descansar na cama. Mas ela não é uma pessoa sem coração. No dia seguinte, ela pediu alguém para voltar para a casa de sua mãe para avisar sobre sua gravidez, e de passagem, pediu à família que procurasse alguns presentes valiosos que podem ser dados a bebês de 2 ou 3 anos. Mãe, os presentes que eu pedi para vocês prepararem. Vocês prepararam? Feng Shunil sentou-se na cama, segurando a mão de sua própria mãe e implorando. O pai da senhora Feng é um líder da gangue Tong. Quando jovem, ele também passou por perigos com seu pai. Sua personalidade é firme e resoluta, mas na frente de sua única filha, ele é apenas um pai amoroso. Ela sorriu e deu um tapinha na mão da filha. Já foi prometido pessoalmente. Como não podemos preparar? Seu pai, seu irmão, seus tios e seu avô materno. Todos se prepararam. Até o imperador Song não teria nada melhor. Mãe. Aquela criança adotada pela velha família Mu. A filha de Mu Jiango está em coma há meio ano. Ela trouxe sorte assim que chegou. Estou casada há quase 20 anos. Rezei a todos os deuses e procurei médicos e remédios, mas nada adiantou. Assim que ela tocou com sua pequena mão, engravidei. Feng Shunil acariciava cuidadosamente sua barriga. Dei o presente para agradecer a ela. Também queria que meu filho recém-nascido recebesse um pouco de sorte. A senhora Feng não acredita em misticismo. Acha que é apenas uma coincidência, mas pensando no quanto sua filha sofreu para ter um filho todos esses anos. Não quis desanimá-la neste momento, então mudou de assunto e começou a falar sobre isso. Seu avô também me pediu para lhe dizer, encontre uma oportunidade para levar aquele garoto quebra-feitiço, para mostrá-lo a ela. Mãe, que garoto quebra-feitiço? É feio chamá-lo assim. O nome dele é Xiao Nomi, e o nome completo é Mu Yulu. Minha velha está cuidando dos procedimentos de adoção. A senhora Feng olhou para ele com desdém. Mu Jiango simplesmente despreza a origem do garoto e não planeja deixar sua filha se casar com ele. Mas ainda bem que ela tem consciência e o adotou como filho adotivo. Não é assim.
Ela viu com seus próprios olhos o quanto Evan ama Xiao Noomi, mas ela conhece o temperamento de sua própria mãe. Não discutiu com ela. Mãe, o aniversário do meu sogro é no próximo mês. Quando o avô vier para o banquete de aniversário, levarei Xiao Noomi para mostrá-lo a ela. Lembre-se de lembrar o avô de trazer um presente de boas-vindas. Hoje ela sabia que ela tinha ido para a casa principal. Esperou por ela em casa de propósito. Depois que todos se sentaram, a primeira esposa perguntou imediatamente: Terceiro mestre, como está a saúde da velha senhora? Mais ou menos assim. Mu Jiangu também sabia disso, então disse superficialmente e mudou de assunto de propósito. Xiao Yun, lembre-se que você trouxe uma estátua de Guanin de jade branco há algum tempo. Por que você não a adora? A primeira esposa, Huang Xiaoyun, parecia envergonhada. Acho que não é muito eficaz, então aguardei. A terceira esposa zombou. É porque o Bodhisattva não é eficaz. Não foi logo depois de trazê-la. Foi enviada de volta para a casa de sua família materna no dia seguinte. A primeira esposa parecia feia e explicou com força. Minha cunhada não tem filhos há alguns anos, então a emprestei a ele para adorar por alguns dias. A terceira esposa zombou. A família materna de Huang Xiaoyun era originalmente uma família rica e próspera. Há 6 ou 7 anos, eles seguiram a família principal. Eles fugiram do continente para Hong Kong. Mais tarde, a família principal ofendeu pessoas que não deveriam ser ofendidas e foram reprimidas loucamente. A família Huang abandonou a família principal e, sem fonte de renda, enviou a filha da família para fora. Para ser amante de alguém, Huang Xiaoyun foi enviada para Mojiango por causa de sua constituição nutritiva. Ela é a irmã da família que vive melhor. Nestes anos, ela frequentemente usa o pretexto de adorar Buda para pedir filhos, para que ela possa ser enviada de volta à sua família materna. Hoje, uma estátua de Buda dourada. Amanhã, uma estátua de Guanin de jade. Depois de amanhã, ela pede a Buda para olhar um incenso por milhares de yuans. Mu Jiangu e o Evan sabem que eles são muito preguiçosos para se preocupar com esse pequeno dinheiro. O segundo filho tossiu 2 vezes, antecipadamente, caiu na minha boca, no pingente de jade esculpido, curiosamente. Xiao Noomi, quem te deu este pingente de jade? Segurei o pingente de jade com as 2 mãos e respondi seriamente. Foi a tia-avó quem deu. Depois de responder, coloquei o pingente de jade de volta na minha boca. Mu Jiangu ergueu as sobrancelhas. Eu não esperava que o velho mestre mencionasse isso brevemente e eu entendi e me lembrei. O Evan de repente se lembrou. Jiangu, o velho mestre disse que a tia sofreu um acidente de carro. Peça a alguém para perguntar se é grave. Seja no hospital ou em casa, devemos ir visitar. Mu Jiangu fez uma careta. A filha de Ji ainda está segurando a caixa dada pela velha senhora em suas mãos, pensando nas coisas dentro. É uma pena se quebrar, pois são todas as coisas que a velha senhora usava quando era criança, então ela disse ao Evan. As coisas dadas pela velha senhora são valiosas. Guarde-as para ocasiões importantes. Nosso Xiao Noomi pode usar alguns acessórios no dia a dia. Você pode levá-la para fazer compras e comprar alguns. O que estou usando agora são todos coisas que Mu Yulu usava quando criança. Os padrões são todos para meninas e não são adequados para mim. As pessoas vão rir quando virem. O Evan pediu à empregada para colocar a caixa primeiro em seu closet. Espere por uma ocasião adequada, sem nem mesmo ver o que está na caixa. Os 3 primeiros filhos. Não pude deixar de sentir ciúmes. Uma pequena vadia sem pais adotada de fora. A velha senhora realmente deu um presente tão valioso. E eles se casaram com a família Mu há tantos anos e nem sequer viram a velha senhora. Sem mencionar um presente de boas-vindas. O primeiro filho pensou que a velha senhora nasceu rica. Qualquer coisa naquela caixa. Se eu levar de volta para a casa da minha mãe, será o suficiente para as despesas domésticas de toda a família. Se eu subsidiar minha mãe, ela não terá que se preocupar todos os dias. Toda a família come e bebe. O segundo filho lamentou sua própria inutilidade. Eu não consigo agradar a velha senhora. Caso contrário, eu seria capaz de receber um presente de boas-vindas da velha senhora. É tão honroso usá-lo. O terceiro filho é ainda mais direto. Ela só quer ter filhos. Até mesmo um garoto de recados consegue tantas coisas boas da matriarca. Se ela tiver um filho, terá riqueza e prosperidade pelo resto da vida. Ninguém se importa com a ideia de 3 nascimentos. Mas minha vida de riqueza já foi revelada. Em menos de meio mês em casa, já sou um pequeno magnata. Naquela noite, o Evan perguntou sobre os ferimentos de Mu Yunhu. Mu Jiangu a repreendeu. Com uma expressão de alegria maliciosa no rosto, a tia veio de carro com Zé Júnior, 4 pessoas no carro, incluindo o motorista e o empregado.
Como resultado, a tia quebrou as 2 pernas e os outros 3 não tiveram nenhum arranhão. Wenvan ficou surpresa. O que aconteceu? O acidente de carro só atingiu o assento da tia? Mujiango achou que era uma coincidência quando mencionou isso. O carro também está bem. Ninguém sabe como as pernas dela foram quebradas, mas não é grave. Ela já está em casa se recuperando. Então, levarei Noomi para comprar joias amanhã de manhã e também comprarei alguns presentes. Vou visitar a casa da tia amanhã à tarde. Você tem tempo? Quer ir comigo? Eu não vou. Mujiango fez beicinho. Muyuru e Kuijingtan. O relacionamento entre essas duas cunhadas não é bom. Nas memórias da infância de Mujiango, sua mãe várias vezes discutiu com o pai por causa da tia. Depois que o irmão mais velho morreu e a mãe estava triste, a tia correu para casa, apontou para o nariz da mãe e disse que era tudo culpa dela, dizendo que uma mulher como ela ia matar pessoas com espadas e lanças todos os dias e havia cometido muitos pecados. É por isso que isso envolveu a morte prematura de seu filho. Embora Mujiango achasse que não fazia sentido, para uma mãe que perdeu um filho, está profundamente em autoculpa, é um golpe fatal. Essa é a mãe dele. Está tudo bem. Se a mãe dele realmente se for um dia, ele definitivamente mandará a tia para acompanhá-la. Wenvan bocejou, seu tom cansado, mas com um som sibilante. Se você não for, não vá. Apenas quebrou as 2 pernas e não se casou. As últimas 2 palavras foram ditas vagamente. Depois de terminar de falar, ela adormeceu. Mujiango sorriu, abraçou a esposa e beijou seu rostinho. Exatamente, ela não se casou. Então ele fechou os olhos e adormeceu. Na manhã seguinte, Wenvan levou a babá e eu para o edifício Aishin. Depois que Muyulu se recuperou. Ela também voltaria para a escola para começar as aulas. Depois de terminar o café da manhã, ela só podia observar a mãe me levar embora com tristeza. Ela foi para a escola sozinha de carro. Wenvan levou a babá e eu para fazer compras em algumas joalherias. Traga tudo que é adequado para bebês usar aqui. Wenvan chegou discretamente com a criança, mas qual lojista não reconhece a nora dos boatos? Assim que ela entrou na loja, o lojista a levou para a recepção nos fundos. Com medo que eu não conseguisse ficar sentada, Wenvan pediu a uma babá para me levar para passear. A babá me levou para passear algumas vezes. Vendo que eu não fazia barulho nem causava problemas, ela começou a passear sozinha. Eu me inclinei no ombro da babá, olhando ao redor com meus grandes olhos úmidos. O pingente de jade no meu pescoço já havia caído em desgraça, só o pegava para chupar quando minha boca estava ociosa. Depois de uma noite. Se as 3 tias-avós olhassem para o pingente de jade hoje, ficariam muito surpresas, comparado com a pulseira de jade branco ontem. O pingente de jade, que parecia de qualidade inferior, agora parecia ter se condensado em uma massa de fino sebo de carneiro, tremendo e brilhando. Especialmente o toque de vermelho infiltrado no jade branco, que ontem parecia gotas de sangue sobre ele, inevitavelmente dando às pessoas uma textura perigosa e sangrenta. Mas agora é como um rio de barro vermelho, ágil e cheio de vitalidade. Eu estava chupando o pingente de jade sem parar. De repente, meus olhos brilharam e meu pequeno corpo se endireitou, olhando para longe com curiosidade. É uma irmã bonita. Os guarda-costas olharam cautelosamente e viram uma jovem vestindo um terno amarelo-bege. Acompanhada por um servo e 2 guarda-costas, a jovem tinha uma aparência um tanto doentia, com cabelos loiros e olhos azuis. Coscia levemente de vez em quando, e uma pitada de vermelho aparecia em sua pele branca como a neve. Eu apertei meu pingente de jade e olhei. Olhando para as joias no estande, com 4 guarda-costas atrás dela, ela não estava preocupada que alguém me machucasse. Então ela não prestou atenção nas pessoas atrás dela. A pessoa estava de costas para nós, também olhando para as coisas no estande. Inconscientemente, ela se aproximou. Eu me inclinei no ombro da babá, estendendo minhas pequenas garras com cuidado. E toquei levemente no cabelo comprido e macio e dourado da outra pessoa. Tão macio! Clementine percebeu imediatamente que alguém a havia tocado. Olhando para trás, ela encontrou um par de grandes olhos espirituosos e brilhantes. Vendo que ela se virou repentinamente como se tivesse levado um susto. Eu me encolhi nos braços da babá e espiei curiosamente com um par de olhos, fazendo-a pensar no gatinho que criava em casa. Que bebê adorável! Clementine sorriu amigavelmente para mim. Fiquei um pouco mais corajosa. Estendi minha pequena mão e peguei no ar. Clementine estendeu um dedo para que eu pegasse. No momento em que essa pequena mão a tocou, Clementine de repente percebeu que seu corpo estava tão frio. Ela só se sentia desconfortável antes, mas não sabia que estava tão fria. Eu olhei para o rosto branco da senhorita, e um rubor apareceu.
E não pude deixar de abaixar a cabeça para olhar o pingente de jade no meu pescoço. A sujeira do pingente de jade já havia sido comida por mim. Com saliva, retirei minha mão. Juntei minhas duas mãos com força, tentando tirar o pingente de jade. No momento em que minha pequena mão saiu, Clementine sentiu o frio invadir seu corpo novamente. O contraste era muito óbvio. Ela não pôde evitar um arrepio e começou a tossir baixinho. O servo ao lado dela rapidamente se adiantou. Habilmente pegou pílulas e água para que ela tomasse. Eu freneticamente finalmente tirei o pingente de jade. Eu entreguei o pingente de jade a Clementine com as duas mãos. Uma irmã bonita te dá um presente de boas-vindas. Clemencial parou de tossir depois de tomar o remédio. Ela sorriu fracamente e disse, você vai me dar isso? Eu não entendi o que ela disse em inglês. Apenas empurrou o pingente de jade para frente novamente. Este jade parece um boi. Clemencial ouviu a tradução da empregada atrás dela. Olhando para o pingente de jade, ela sorriu. Os jades que ela brincou eram todos pele de galinha. Seja o trabalho ou a qualidade do jade na frente dela. Tudo a fez brilhar, especialmente o toque de vermelho no jade, como uma carpa vermelha nadando. Deixando todo o jade ganhar vida. Clemencial inconscientemente pegou o pingente de jade. Ela estava pronta para pegá-lo. Me engane com algumas palavras e devolvo o jade para meu bebê. Quem diria que depois de pegar o jade, no segundo seguinte,